dos fariseus, que em muitos momentos na vida de Jesus, que tentavam contrapor aos seus ensinamentos profundos, que tentavam tocar o sentimento das criaturas, convidando-as a perceberem a natureza mais profunda de si mesmos, já que a reencarnação, a realidade física, faz com que nós nos identifiquemos muito forte com a natureza material da vida. Sentimos com muita naturalidade a realidade física, as sensações dolorosas, a fome, a sede, as dores, chamam-nos a atenção de que nós somos um corpo biológico. A própria ciência, estudando a natureza fisiológica do ser, tentando descobrir se algo existe além da matéria, fez confundir a mente primitiva do homem por não encontrar uma natureza chamada espiritual, falando que toda a estrutura mental do ser é fruto dos trabalhos dos neurônios. Pensar, sentir é de natureza neuronal, criando assim uma perspectiva do homem com características materiais. O homem, então, alimenta-se de todas as suas sensações para tentar ser feliz. Como o homem depara-se com dois tipos de sensações, as sensações prazerosas, que fazem a busca do homem no anseio de viver, e as sensações dolorosas, que impedem o movimento da criatura, chamando-lhe talvez a atenção nas suas escolhas diante da própria vida. O homem elege, sabendo-se um ser biológico, na busca do prazer incessante. Mas sabemos que a vida tem sua dualidade. Se a fome engendra o prazer da alimentação, a alimentação abusiva gera a dor da má alimentação. O homem gostaria de alimentar-se sem limites, mas se alimentasse sem limites, atendendo apenas ao prazer, ele iria desenvolver uma perspectiva de morte, já que se não tivesse um limite para a satisfação, o homem não pararia de alimentar. E se ele não parasse de alimentar, certamente ele morreria de tanto comer. O organismo então criou uma sensibilidade no próprio ser, a sensibilidade da dor. A dor é um sinal de que aquilo não está funcionando de forma correta. E as pessoas então, buscando entender a vida, acharam que a dor existe como punição de um Criador, como punição da própria vida. Mas, sob uma perspectiva superficial da existência, o homem não compreenderia o processo da sensibilidade da dor se não fosse um alerta para que ele pudesse viver com equilíbrio. A dor em todas as circunstâncias denota equilíbrio, mas o homem quer seguir os padrões da sensação, porque acha que sendo um corpo tem que usufruir da vida. Mas à medida que a ciência desfruta a capacidade de entender o universo, ela começou a investigar a natureza dos elementos subatômicos. Aquilo que era uma estrutura densa deixou de existir. A ciência sabe que hoje a matéria é coagulação de energia. O que existe na verdade são energias do universo. Entre as energias que existem no universo, existe uma com característica própria, uma energia inteligente. A característica dessa inteligência expressa-se em tudo. A própria ciência que entabula conceitos, estudando o universo, não foi capaz de criar os elementos que estuda. Se o matemático calcula a distância de dois corpos, essa distância não foi feita por ele. E se o físico calcula o movimento dos astros, os cálculos e as leis que ele mesmo gerou em forma de livro, não foi ele quem a fez. O matemático e o físico do universo
está por trás de toda a existência. O homem, então, é chamado a compreender a natureza inteligente da vida. Entre a natureza inteligente da vida está de si mesmo. Ele precisa compreender-se como um ser inteligente. Começa a se desvendar a natureza invisível do ser. Já que a matéria não existe, por ser um conjunto de energias coaguladas, a energia inteligente existe acima de tudo. A existência material deixou de ser real. Se o planeta deixar de existir, nada fará falta à essência inteligente da vida, porque a nossa inteligência sobrevive às circunstâncias mais dolorosas da vida. Se nós investigarmos uma pessoa que sofreu um acidente e perguntarmos ela, toda arrebentada, se o sentimento dela e os pensamentos dela estão arrebentados, ela vai dizer, não, meus pensamentos e os meus sentimentos são os mesmos. Isso quer dizer que um acidente só afeta o corpo, não afeta a essência do ser? Não. Quando sentimos, quando pensamos, nós somos imortais. Nós não somos afetados na natureza interior pelos acidentes da vida. Se eu tomar 10 tiros, e se esse tiro não pegar no órgão central do cérebro, eu continuaria a sentir e a pensar do mesmo jeito. Mas se o tiro pega no cérebro, o pensamento e a emoção não tem como extravasar como um mecanismo de expressão, porque o instrumento foi danificado. É a mesma coisa que pegarmos um pianista com a capacidade extraordinária e nós tirarmos as teclas internas do piano e pedíssemos para ele tocar. Ele ia tocar o piano, mas o piano não expressaria o que ele estava querendo tocar, porque nós tiramos o cérebro dele, a manifestação transformadora da sua inteligência. O homem então é forçado a compreender que ele traz consigo uma inteligência em si mesmo. E além da sua inteligência, ele descobre que existe uma inteligência fora dele, porque tudo na vida tem inteligência. A ciência médica sabe que os elementos vegetais possuem os princípios curativos do próprio corpo. Aprenderam inicialmente com os indígenas, com os animais, que buscavam nesses elementos alguma cura para si mesmo. Pela inteligência humana, então, dissolveu-se os elementos em partículas, princípios ativos. Surgiu a farmácia, os medicamentos, e hoje no planeta Terra não existe ninguém que não beba um medicamento na procura de solucionar um problema fisiológico, porque sabe que está colocando princípios vegetais em si e outros tantos princípios que a inteligência humana descobriu na inteligência dos objetos. O homem olhou para a pedra. O homem primitivo não encontrava nada, mas o homem inteligente fez o cimento e o tijolo, capaz de transformá-los numa habitação, porque a própria pedra em si tem sua inteligência de estrutura, os elementos, sua inteligência de colagem. Assim o homem começou a descobrir que tudo tem inteligência. Mas o homem segue os parâmetros internos para viver. Ele é comandado pelas forças íntimas e não sabe por que escolhe as coisas. Então, muitas vezes, escolhemos fazer algo que não queremos, mas que no fundo gostamos. Há uma luta no ser humano em não querer fazer algo, em não querer seguir um parâmetro, por saber que aquilo é danoso a ele. Mas ele não consegue administrar essa força impulsiva que nasce dele e ele faz o contrário. Paulo de Tarso falava em suas expressões que ele tinha um espinho na própria carne. Quem de nós não tem um espinho próprio na carne? Quantos de nós temos necessidade de parar de alimentar abusivamente? Alimentar é tão bom que praticamente vivemos para alimentar. O homem levanta de manhã para alimentar e dorme pensando em alimentar o que vai comer amanhã. Há um anseio da satisfação alimentar, como há um anseio do sexo, há um anseio do prazer, e o homem move-se pelo prazer. Muitas vezes, no prazer ele encontra o desprazer, por não saber pautar com inteligência a capacidade de usar o prazer em benefício de si mesmo. A maioria de nós não sabemos o limite do prazer, porque nós não sabemos o limite de nós mesmos. Nós relacionamos uns com os outros. A porta do limite de cada um de nós é o outro que está do nosso lado. Se temos uma cadeira e 2 pessoas, o bom senso pede que dividamos a cadeira para os 2 sentirem-se bem.
mas eu acho que eu sou melhor do que o outro. E penso assim, essa cadeira é minha porque eu cheguei aqui primeiro. E sento nela, deixando o outro em pé. No outro dia, aquele outro vai pensar assim, vou chegar mais cedo e vou sentar primeiro do que ele. E é o que ele faz. E quando nós chegamos, está ele sentado no nosso lugar. E nós chegamos lá e dizemos assim, saia do meu lugar. E ele diz assim, não, agora esse é meu lugar, porque eu cheguei primeiro do que você. Ontem você não deixou eu sentar. Começou-se o conflito existencial. Porque as pessoas não sabem medir-se em detrimento ao outro. Porque nós seguimos parâmetros que seguem os nossos interesses. O interesse é uma das forças que rege a vida dos seres. Nós temos interesses múltiplos, interesses de benefício, mas nós não sabemos se os nossos interesses de benefícios são interesses do outro. Nós só temos a sensação de nós mesmos, nós não temos a sensação do outro, nós seguimos a nós. Se eu tiver um amigo e estiver fazendo um exercício físico com ele, eu correndo, se eu chego primeiro, pego uma garrafa de água, e eu estou com muita sede e eu começo a beber água. Quando eu estou terminando a garrafa de água, o meu amigo chega e fala assim, você não deixou água para mim não? Você se sente constrangido. Você diz assim, meu Deus, eu esqueci dele. Mas se nós notarmos bem, é porque nós seguimos um parâmetro corporal que é egoísta. Eu não sinto sede de ninguém, eu só sinto a minha sede. E quando cheguei primeiro, sentindo a sede, eu bebi. O que acontece, no outro dia o meu amigo chega primeiro que eu e bebe água. Espere eu chegar com um copo na mão, para quando eu chegar e dizer assim, é o último copo, e bebe por vingança. E nós nos sentimos constrangidos, começamos a brigar. Mas esse fenômeno existencial é muito mais profundo do que no primeiro momento nós possamos imaginar. Se eu ontem bebi a água e não lembrei dele, não fiz isso com a intenção, mas no outro dia ele fez com a intenção para ele mostrar que quem chegou primeiro agora é a vez dele. Mas se notarmos profundamente, essa experiência nos convida a uma reflexão. Porque se ontem eu bebi a água e ele estava com sede, e eu não senti a sede dele, no outro dia, quem estava com sede